Quando a gente fala de ambiente persuasivo, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Aliás, podem comentar aqui no chat, tá? Eu acho legal a gente ter essa interação. Quando a gente fala de ambiente persuasivo, tem uma questão de que muitas vezes você pensa no preço de um produto e você coloca na sua mente se aquele preço está caro, barato, se está justo, se está absurdamente caro, se está uma barganha, se está extremamente barato. Só que isso é uma percepção que você tem. Caro e barato é uma percepção que você tem. Não existe um valor absoluto que seja exatamente o preço de um produto ou não. O produto ele é vendido baseado no contexto e na dor que ele vai resolver. Logo, ele passa a não ter um preço padrão. Você pode pegar água de graça numa fonte, você pode comprar água em galões, você pode comprar água em tonéis, você pode comprar água naquele galãozinho um pouquinho menor, você pode comprar garrafinha, e você pode comprar uma garrafinha no show do U2 que vai custar talvez R$15. E no fim das contas, a gente está falando da mesma água. Então, como eu coloco essa água num contexto de que ela tenha mais valor, é que vai fazer mais sentido em relação ao preço. E aí você começa a entender isso para passar para o seu cliente. E o que a gente entendeu? Que a comunicação dela era uma comunicação, o ambiente dela, a comunicação não verbal, o ambiente não era persuasivo. A TV dela não comunicava que ela tinha um tratamento de alto padrão. Retomando, então o que acontece? As pessoas elas têm percepções, e essa percepção é o que vai fazer na mente do cliente o preço ser caro ou barato. Você é quem constrói o valor, você é quem faz essa construção. E o ambiente dela não comunicava algo no padrão que ela entregava. Não adianta ela ter um bom produto se ela não comunica isso. Não adianta você ter uma comida maravilhosa se quando eu entro no seu restaurante ele está me comunicando que aquilo é um restaurante que as pessoas não são uniformizadas, o cardápio, aquele cardápio que é feito com papel contact na frente e atrás, escrito com caneta, tem uma faixa grande escrito liquidação, as pessoas gritam lá dentro, a pessoa fala, vem aqui, traz um ovo para a mesa 2. Isso está comunicando que é barato. E aí, quando você vai cobrar 30, 40, 50 reais num risoto, a pessoa fala, nossa, isso está caríssimo. Agora, se eu chego no restaurante, vem um chofer, vem um manobrista para pegar o meu carro, para parar o carro. Eu entro no restaurante, o restaurante é vidro, couro, aquela meia luz. A música que está tocando é música clássica. Sabe quando você escuta bossa nova em inglês? E aí é o Sinatra cantando Garota de Ipanema? Você já sabe, fala, isso aqui vai ser caro, de alguma maneira. Te oferecem um risoto por 50 reais, ele se torna barato. E você não sabe se o risoto é melhor ou pior do que o outro. A gente não está falando do produto, a gente está falando do ambiente que vem antes do produto. E quando você entende essa construção, que foi o que a gente entendeu lá, a gente viu que o programa que passava na TV não era interessante para o público dela. O público dela é um público que a gente diria que é a classe B. Tá? Tem ali algumas nuances, mas é um público classe B. Quando chegava de tarde, tinha aqueles programas, programa de fofoca, não sei o nome disso, aquele programa da tarde de fofoca. E o que acontece? O público que conecta com esse programa é um público classe CD. Ela estava comunicando algo que estava diferente do que para quem ela queria vender. Em geral, é claro, tá? Então, estou generalizando mesmo. Legal. Feito isso, a gente começou a mudar essas coisas, Vitor. A gente começou a mudar ponto a ponto. Então, o uniforme da recepcionista mudou. Hoje tem uma fragrância dentro da clínica dela, que quando você entra na clínica, quando você entra lá no consultório, você já sente a fragrância específica. Hoje, a cafeteira dela é diferente. Hoje, o chocolatinho que tem junto do café é diferente. É algo mais fino, algo mais refinado. Para você assinar que você vai, por exemplo, fazer ali um procedimento com ela, a caneta, uma caneta pesada, tudo isso está comunicando. A TV fica passando viagens. Sabe aqueles vídeos que fica passando Londres, Paris, Veneza? A pessoa entra e ela começa a ser tomada por um ambiente que eleva a mentalidade dela. Quando fala, por exemplo, que um produto, um tratamento custa 1.000, 1.500, 2.000, ela já está num ambiente que aquilo é coerente. E logo a gente começou a fazer esse tipo de trabalho. E tudo isso que eu estou falando para você é com investimento mínimo. Porque eu poderia falar isso, não, então ela muda para o melhor bairro da cidade, reforma tudo, chama o melhor arquiteto, aí é fácil. O que a gente está falando é utilizar a estratégia
e não o dinheiro. O dinheiro é mais fácil. Legal. E aí, o que aconteceu, Vitor? Ela começou a ter mais pacientes com esse perfil. E essas pacientes com esse perfil, elas indicam outras pacientes com esse perfil. Então, a gente começou a ter um ambiente que já fazia com que as pessoas nesse perfil sentissem muita vontade. Então, esse foi um ponto muito importante, por isso que eu preferi abrir aqui para a gente falar. Tá? Imagina o seguinte, quando você é uma figura pública, imagina que você apresenta um telejornal, imagina que você é talvez um político agora que está se candidatando, é um consultor que está sempre em empresas, você passa a ser uma imagem pública. As mulheres, elas têm, em geral, uma preocupação maior com essa questão estética do que os homens. Tá? Vou sempre falar em geral, porque sempre vai ter alguém que depois fala, não, porque não é o meu caso. Então, em geral, acontece isso. E o que acontece? A partir do momento que ela entendeu isso, ela também começou a entender o público que vendia cursos, o público que é profissional liberal, pessoas que têm que chegar até um cliente para fazer uma venda. Diferente, por exemplo, de alguém que trabalha numa produção de uma empresa, que acaba sendo diferente, ela não tem esse contato direto. Então, hoje, ela trabalha com vendedoras, com gestoras de empresa, com líderes, com pessoas que fazem muitos stories, pessoas que têm presença em rede social, pessoas que vendem cursos. Então, ela começou a olhar muito mais para um perfil comportamental, em questão de hábitos, questão de profissões, questão de como aquela pessoa vivia, do que apenas na questão mais técnica do que essa pessoa, a faixa etária, etc. Então, ela tem clientes que são abaixo da idade da persona dela que ela vende e tem acima da persona, desde que tenha um comportamento dentro disso que a gente estudou. E esse case ele tem uma característica específica que é o seguinte, ela não acreditava que ela podia dobrar, quadruplicar as vendas dela. Então, isso é muito interessante. Convido vocês todos, inclusive, quem tiver interesse de conhecê-la depois, quiser até perguntar alguma coisa lá nos stories, fica à vontade. O nome é Doutora Carla Arita. Você acha no Instagram fácil. E se alguém quiser perguntar alguma coisa, quiser ali se conectar também, talvez seja interessante, talvez ela possa trazer até alguma coisa que eu não trouxe aqui. Então, o case é esse, Vitor. Eu enxergo que, para mim, é incrível trabalhar com esse formato, até porque são coisas que eu acredito muito. Então, estou falando de tráfego, estou falando de ambiente, estou falando de comunicação de vendas, mas principalmente estou falando de colocar em prática estratégias que funcionam. Porque a gente vive muitas vezes no mundo das ideias, e era o caso dela, que é uma pessoa extremamente técnica e por isso não vendia e não tinha resultado e acabava se frustrando. Ela estava pensando em largar o formato que ela trabalhava porque não compensava para ela, já tinha um tempo que ela estava assim. Que bacana, Thiago.